Nos anos 90, os efeitos especiais evoluem ainda mais e isso continua influenciando o blockbuster. A gente começa a perceber um uso maior do CGI, de imagens geradas por computador. Nós temos o lançamento do Toy Story, um filme inteiro animado por computador, algo que não era tão comum nessa época. Nós temos também o retorno de alguns filmes catástrofes, de alguns filmes que lidam com grandes desastres. Esse gênero dos filmes catástrofes chegou a ser popular nos anos 70, não foi tão explorado nos anos 80, mas volta nos anos 90. Esse avanço tecnológico ajudou muito nisso e em 97 o James Cameron lança um dos blockbusters mais importantes de todos os tempos. Ele lança o Titanic. O trabalho conta a história de uma mulher vivida pela Kate Winslet que conhece um artista pobre vivido pelo Leonardo DiCaprio enquanto os dois estão a bordo do Titanic. Essa mulher está com o casamento arranjado, porém ela se apaixona por esse jovem e os dois ficam juntos até o navio afundar. Apesar de, teoricamente, o Titanic se filiar a uma tendência de filmes catástrofes, segundo alguns críticos e teóricos, ele também evidencia uma quebra de paradigma. Desde os anos 80, o cinema americano passava por uma fase um pouco mais maneirista. Os filmes eram um pouco mais exagerados e mesmo os filmes de gênero possuíam muito uma ideia de reciclagem, de usar elementos do gênero de modo mais exagerado. Não eram como os filmes de gênero lançados nos anos 50 ou 60, que eram um pouco mais, entre aspas, ingênuos, mas eram trabalhos mais dinâmicos, mais exagerados, até mais irônicos. O cinema, como um todo, vem de uma fase maneirista muito forte nos anos 80. Nós temos aqui no curso uma aula só sobre isso. A questão é que, para alguns críticos, como por exemplo o Jean-Marc Lalande, o Titanic vai quebrar uma tendência maneirista. Para o Lalande, muito do cinema de gênero americano, o cinema dos irmãos Coen, do Oliver Stone e até do Verhoeven, muito do cinema de gênero dos anos 90 possui um certo escárnio no sentido de uma rejeição a esses ideais clássicos mais ingênuos. Há algumas heranças do cinema clássico, enquanto que o James Cameron não vai rejeitar essa herança. Ele vai se focar em uma herança clássica mais, digamos, pura, entre aspas. Não sei nem se pura é a palavra certa, mas de todo modo vai tentar rejeitar esse tom irônico, esse tom exagerado, esse tom veloz do cinema de gênero americano e vai se focar em uma tradição mais clássica. O Jean-Marc Lalande, esse crítico francês, tem um texto sobre o Titanic na Cahiers du Cinéma em que diz que o filme supostamente rejeita um maneirismo da época e trabalha a partir de um neoclassicismo, de um possível novo classicismo. E, de fato, quando você assiste ao Titanic, você percebe que é um filme com momentos que muitos podem considerar bregas, porém que lida com isso de maneira inocente. Na aula sobre cinema camp aqui do curso, quando eu falei sobre o George Lucas, eu comentei que no Star Wars ele usa elementos
que podem soar bregas, mas que são sinceros. Não são elementos que estão ali para ser brega de um jeito irônico ou autoconsciente, mas porque acreditam na inocência daquelas situações. Aqui, na relação do Titanic com o romance e com o melodrama, acontece algo parecido. A abordagem do James Cameron com o romance remete até à fase de ouro de Hollywood. Ele vai idealizar o casal de um modo épico que nos remete, por exemplo, ao E o Vento Levou. Existe, sim, um exagero, mas não é um exagero autoconsciente ou um exagero que quer tornar as coisas muito dinâmicas. É um melodrama que, assim como o George Lucas, acredita numa fascinação mais inocente. É claro que isso também não é uma quebra total de paradigmas. Além do George Lucas, o próprio Spielberg possui um pouco disso. Eu acho que o Spielberg acaba indo sim para um lado um pouco mais maneirista. O próprio E.T. é um trabalho bem estilizado e com sequências bem curtas, então ele é mais dinâmico. Mas o Spielberg possui sim um pouco dessa inocência. O que o Titanic faz não é então uma quebra completa de paradigmas, mas também não é algo tão comum e principalmente não é algo que qualquer um consegue fazer. O que faz o Titanic ser um trabalho muito único é que o filme essencialmente é muito mais um romance do que um filme de desastre, mas mesmo assim ele foi o filme que mais lucrou nos anos 90 e até hoje está ali no top 5 dos filmes que mais lucraram em toda a história do cinema. É muito difícil você conseguir fazer isso em um gênero como o romance. Para o cara fazer isso, ele não vai usar o romance apenas como um apelo fácil, apenas como um artifício. Ele vai construir uma obra de peso que vai mudar a vida das pessoas.